Estamos aqui na Câmara de Vereadores com o vereador Renato Krantz, vereador do PMDB, que está no seu primeiro mandato e também foi o relator da comissão processante que resultou na cassação do prefeito Paulo Azeredo. Tudo bem, Renato? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Renato. Vamos começar falando sobre essa peça, que como relator sou responsável de montar. A gente, na análise da peça, viu que foi um trabalho profundo, fizeste pesquisa em mestres da área jurídica, Como é que foi todo esse trabalho, Renato? Exatamente. Eu acho que a responsabilidade que me coube como relator não é simplesmente fazer um relatório, porque está em jogo, estava a vida de uma pessoa política, do prefeito Paulo Azeredo, do ex-prefeito Paulo Azeredo, o mandato dele, e não só o mandato dele, mas o futuro político dele, porque o impeachment, a cassação, de acordo com o decreto 201, não é simplesmente o afastamento do prefeito da função de prefeito, mas também o impede de concorrer a qualquer cargo político nos próximos 8 anos. Então isso, eu tinha uma responsabilidade muito grande de fazer aquilo que deveria ser feito. Eu sempre disse assim, eu não posso, pela minha formação ética, pela minha formação cristã moral, pela minha formação na área da filosofia e da história, eu não podia, sob hipótese alguma, pedir a condenação do inocente, como também não posso, sob hipótese alguma, pedir a absolvição do culpado. Então havia necessidade de fazer um trabalho realmente, em primeiro lugar, político, uma análise política. Segundo lugar, uma análise extremamente técnica, fundamentada em cima de jurisprudência e fundamentada em cima da doutrina com relação à questão da cassação de prefeitos. Certo. E nesse trabalho houve uma pesquisa bastante forte, nós fizemos uma pesquisa, claro que juntamente com a assessoria jurídica da casa, que é necessário, Claro. No sentido assim, de que nós fundamentássemos teoricamente e na prática todos os atos ilícitos cometidos, político-administrativos cometidos pelo gestor. Então nós tínhamos que buscar na doutrina aquilo que rege, aquilo que vai dar a decisão, embasamento de uma decisão de um juiz, a decisão do desembargador, a decisão de um tribunal, aquilo que já está consagrado do ponto de vista doutrinário e aquilo que está consagrado do ponto de vista da jurisprudência, ou seja, já foi julgado assim casos semelhantes e o juiz, o desembargador ou o tribunal deu esse parecer, deu esse veredito. Então, em cima disto que eu fiz todo um relatório e cada imputação que nós fizemos, cada denúncia apresentada pelo cidadão, nós fizemos uma imputação, ou seja, nós temos, aqui há uma infração política administrativa prevista na lei, na Constituição, no artigo 37, tal, no que diz respeito à improbidade administrativa, artigo tal, 10 ou 11 da lei da improbidade, e no artigo 5º, inciso 7º ou 8º, artigo 4º, no inciso 7º e 8º do Decreto-Lei 201 de 67. Então, nós fundamentamos primeiro, do ponto de vista da legalidade, buscamos a jurisprudência para fundamentar e buscamos a doutrina. Isto fez com que o relatório fosse muito consistente do ponto de vista dar condições para o vereador poder votar, porque e me parece que isso foi fundamental, dar segurança para o vereador ao votar. E também nós buscamos a jurisprudência com relação à questão, por exemplo, do mérito da questão. Em nenhum lugar do Brasil, em nenhum tribunal do Brasil, em nenhum juiz do Brasil julgou casos de cassação de prefeitos na questão do mérito, sempre na formalidade do processo, Então nós tínhamos que também ter isso muito claro. E se o processo está, do ponto de vista da formalidade, extremamente correto, dentro do que determina o decreto 201 e todas as leis subsidiárias a ele, seja do Código Processo Civil, seja do Código Processo Penal, não há nenhuma possibilidade, e aí sim, um dos maiores juristas na área, Paulo Brossard, deixou muito claro de que o Poder Judiciário não intervém na forma, sob hipótese alguma. Bem, vereador Renato Krantz,
Em relação à questão do contraditório, o ex-prefeito Paulo Azeredo alega que não teve o direito do contraditório. Como é que o senhor vê essa posição? Isso é uma questão que pode ser discutida judicialmente, né? E com certeza deverá ser, o prefeito tem todo esse direito, mas a comissão processante, ela teve todo o cuidado, mas todo o cuidado de nunca, em nenhum momento, cercear o direito à defesa, tanto dos procuradores do prefeito quanto do próprio prefeito. Né? Ele foi sempre o prefeito e os procuradores foram notificados, intimados de todos os atos da comissão, todos, e eles assinaram todos. Então, dentro do processo está muito claro que o prefeito em nenhum momento foi cerceado a liberdade dele e o direito de se defender. Sempre ele teve todo o direito. Bem, a comissão processante destacou para a imprensa que uma das defesas do prefeito Paulo Azeredo, do ex-prefeito Paulo Azeredo, foi uma cópia ipsis literis do processo de Celso Pitta dos anos 90, né? 94. O senhor acha que poderia ser uma defesa melhor elaborada e isso poderia ter um resultado diferente na votação? A questão da defesa, da forma como ela foi feita, é uma questão de foro da defesa, da forma como ela fez. Então eu não entro no mérito do direito, se ela fez errado, fez certo ou não fez. Podia ter feito diferente, eu não entro nesse mérito. Mas a defesa não chegou a convencê-lo, então poderia, se fosse diferente? Nós procuramos, porque cada acusação tinha que ter uma defesa. Né? São 7 defesas, então, né? Teria que ter 7 defesas. E houve? Num item, não houve nenhuma linha da defesa. Nenhuma. Que é a questão da compra por dispensa de licitação das calotas. Né? Não houve, e ali, inclusive os tribunais, nós buscamos no Tribunal de Contas da União e no Tribunal de Contas do Estado, ele é extremamente claro com relação a isso, quando você, no caso, cria uma emergência, como foi criado, porque a emergência de comprar, e daí você dispensa a emergência, artigo 24, inciso 4º, da Lei 866, Lei das Licitações, o que o prefeito fez? Ele usou o artigo 24, inciso 4º da Lei 866 de 93, que é a Lei das Licitações, porque aquilo ali diz da emergência. O que é uma emergência? Uma emergência é quando foge ao seu controle de planejamento. Né? Ora, se o prefeito criou uma emergência em algo que ele não planejou, ele criou a emergência, então aquilo ele está cometendo um ato de ilegalidade. Então, por exemplo, o que seria uma emergência? Tu tem que decretar, tu decreta a emergência, por exemplo, um temporal. Temporal foge ao planejamento. Claro. Tu não pode planejar, vai vir um temporal, né? Então vou planejar agora. Não, ele é uma intervenção externa. Agora, uma ciclovia, né, como aquela ali, ela tinha que ser planejada desde o seu princípio, desde o plano de mobilidade urbana, teria que ter alterado o plano de mobilidade urbana com a anuência do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, uma audiência pública, tudo isso são passos que antecedem ao planejamento. O projeto em si, as ARTs, os engenheiros responsáveis, nada disso aconteceu. E daqui a pouco o prefeito se viu numa emergência. O que eu faço agora? Não, então eu compro pelo artigo 24, inciso 4, 866. Não pode. Os tribunais já disseram isso, que não pode, que isso é ilegal. E ali não houve defesa, nem uma linha da defesa do prefeito. Nem uma linha. E esse fator foi determinante para É um deles. Foram, na verdade, 7 imputações. Das 7, eu pedi a absolvição de duas, e as outras 5 eu pedi a cassação do prefeito. O senhor acha que essa das compras das calotas sem licitação foi a mais grave de todas? Uma das. Eu acho que o mais grave de tudo é o não cumprimento da lei. Por quê? Porque o artigo 62 da Lei Orgânica do Município, ele é extremamente claro que, ao tomar posse, o prefeito municipal ele prometeu cumprir no dia 1º de janeiro de 2003, cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e todas as leis e governar a cidade com dignidade, legalidade. Então, ali está faltando o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Cumprir leis. Ele prometeu cumprir as leis. No momento que ele não cumpre uma lei, que cria o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que ele não cumpre o Plano de Mobilidade Urbana, que ele não cumpre a 866, ora, eu tenho que apontar isto, né, como sendo isto um crime
um crime, ou seja, sendo isto uma infração política administrativa prevista no decreto 201. Por isso nós fizemos o nosso relatório bem fundamentado nesse sentido. Estou muito tranquilo com relação ao relatório, né? Eu acho que não tem absolutamente nada que possa desabonar o relatório, absolutamente nada, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Ok.